E sabe uma outra coisa? As pessoas às vezes têm preguiça de rezar. Porque eu acho que Uhum. falta uma consciência de que rezar é encontrar. Eu vou me encontrar com aquele que me ama. E que antes de eu rezar, quem dá o primeiro passo e me ajuda a desejá-lo é ele. O meu passo em direção a ele, o querer rezar, é a minha resposta em direção a ele. Né? Porque é ele que coloca em mim esse desejo, né? Acho que mais do que eu querer conversar com ele, ele quer falar, né? Ele quer ser ouvido, ele quer me escutar, ele quer, né, que a gente coloque diante dele com simplicidade as nossas dificuldades, as nossas alegrias, né? Dividir isso com ele, isso não tem preço não, né? Passar tudo isso para ele, né? É tão interessante que, de uma forma muito linda, você realizou agora uma grande teologia para o povo. Eu acho que a É, primeira coisa que você fez aí agora, quando nós falamos da relação filial, e quando se diz que temos que tomar a dimensão de Deus como Pai, né, é recordar que nós não somos seres impessoais, nós não somos seres anônimos, que na verdade, quando a gente faz essa experiência de que somos amados e criados por Deus, né, isso é muito bom. E depois, essa questão que você trouxe, Filó, que às vezes as pessoas não tomam a dimensão de que é a rotina da oração. Por isso que na igreja existe uma coisa que nós sacerdotes fazemos, é a liturgia das horas, quer dizer, todas as horas são sagradas para a gente encontrar com Deus, né? Então, eu acho que são duas coisas tão lindas que foram colocadas agora, que às vezes a gente nem toma dimensão do que está sendo colocado. Eu poderia até escrever esse momento desse grande pensar sobre Deus e sobre a oração que foi feita agora, que você trouxe para nós agora. rezar, essa consciência de que Deus é Pai, que eu pertenço a Ele, isso é descansar. Porque qualquer coisa que acontece, eu falo, mas Ele está vendo. E Ele é o meu Pai. Se isso fosse trazer algum mal para mim, Ele não permitiria. Porque Ele é meu Pai. Então Ele está querendo me ensinar alguma coisa com isso agora. E eu posso confiar, porque Ele é providente, Ele cuida, Ele está cuidando. Né? Ele, mesmo que aquilo esteja um momento difícil, a gente saber que a gente não está só. Né? Então, essa capacidade de poder rezar, de poder parar diante de uma situação e falar, meu Pai, me ilumina, me dá o caminho, Ele dá. E isso é impressionante, assim, eu passo por essas experiências com ele, né, no hospital, e de falar com ele de madrugada, quando eu estou fazendo corrida de leito com ele, eu falo, não precisa me mostrar tudo, não, me mostra o necessário para salvar. Só o necessário, fala assim, Filó, faz isso, né? Tá certo. Me fala somente o que eu preciso fazer, né? Então, ter essa confiança, né, esse abandono, porque ele é um pai. E aquele pai é sempre para mim a imagem daquele que eu posso dar a mão e caminhar de olhos fechados, e aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu fazia quando criança, chegar na beirada da piscina e pular de costa, cair de uma vez, né? Ele é aquele que você pode cair de uma vez. Você não cairá em vão, não cairá em qualquer lugar, mas você cai nos braços dele, né? Assim, isso para mim é um conforto no coração, é um conforto na alma, quando eu sei que eu tenho ele como meu pai, tudo eu posso falar com ele, falo, eu vou falar com ele, ele vai me dar uma solução e ele dá. Essa confiança, e isso é sem preço na vida de qualquer um. Por isso que eu falo o quanto que eu lamento as pessoas não quererem, às vezes, fazer da vida de verdade, assim, ter como centro mesmo, né? O poder da oração, né? A oração, ela transforma tudo e qualquer coisa, qualquer situação, a oração pode transformar, né? Então, as pessoas aprenderem isso, né? Qual que é a grande mola da nossa vida, né? O que que nos impulsiona? O que que te faz sair transformada? A oração. Você pode chegar um caco, igual eu estou hoje, um caco. Chegar de joelho e conversar com quem manda, quem te restaura, quem te renova, aquele que te fez. Porque Ele é Deus, Ele pode. Né? Porque quando eu estou de joelho, eu estou diante daquele que é o meu Criador, que eu mostro para Ele que eu sou criatura, não sou nada, não tenho força para nada, mas Ele é aquele que pode. Né? Então, a gente não pode rezar de qualquer forma, sem uma atitude de oração. Né? Eu estou diante daquele que a oração sempre nos leva para mais além, né, Padre? Ela sempre nos faz desejar o céu, né? Sempre mais para frente, né? Deus sempre coloca no nosso coração esse desejo, né? Demais, né? Então tem noite que se eu pudesse eu continuava a madrugada inteira lá de joelho, né? Gostaria de não precisar de dormir. Filó, você falava da rotina e tudo,
E eu sempre ouvi você colocando várias vezes, e eu utilizo isso, porque às vezes as pessoas elas não têm a dimensão de que estão diante do grande mistério que é Deus mesmo. Então a gente faz uma festa muito grande, principalmente nesse tempo, quando a gente encontra com as pessoas que nós amamos. E às vezes as pessoas elas tendem a banalizar a Deus porque rezam debaixo das cobertas, com quarto escuro, e não E coberto, sente Deus como pessoa, né? E Jesus, quando ele vai ensinar a rezar para Deus Pai, ele fala, a hora que você for dirigir ao Pai, se coloque diante do Pai e fale. Tome consciência diante de quem você está. Diante do seu Pai. Então, por isso que eu não consigo ver essa atitude de oração sem ser de joelho. Porque se eu creio no Todo-Poderoso, né, naquele que é o Senhor de todas as coisas, algo assim que inexplicável, né? Quando Francisco fala para a Lúcia, como é que pode, né, Lúcia? Quando a gente viu Deus, viu a Trindade, aquela luz toda, aquele calor, a gente não foi queimado, né? A gente não queimou, como é que pode? Deus, ele ficou tão encantado com Deus, né? Então, é se colocar diante dele, mas sabendo que ele é Pai, né? Amor puro, me ama. Naquele momento ele olha só para mim. Eu sou a única criatura dele. Então, quando você está diante dele em oração e saber que os olhos dele estão voltados para você, deixa eu morrer. Saber que naquele momento que eu estou falando, meu Pai, eu sei que o olhar dele voltou para mim inteira. A Trindade me coloca no centro e olham para mim. Ah, o dia que a gente começar a tomar dimensão disso. O dia que a gente começar a tomar dimensão disso, né? Isso é espetacular, né, Padre? É porque a gente não... A gente, que você falou, eu tenho muito medo da gente ficar banalizando o sagrado. A gente não pode banalizar o sagrado, né? Ele é Deus, e ponto. Né? Então, e eu também não tenho que ficar negociando com ele as coisas, não, as trocas com ele, não, né? É onde eu sempre fiquei implicado com as promessas, né?